Vamos dar então uma repassada na doutrina do batismo, na doutrina da salvação associada a batismos. O ensinamento é do ano de 1991 e ocorreu na 56ª Assembleia, que ocorreu no dia 22, do dia 22 ao dia 26 de março de 1991. Você encontra no tópico número 14, que trata de batismos, palavras a serem ditas e o hino 195. Então é este o ensinamento. As palavras que devem ser ditas pelo ancião antes de submergir aquele que está sendo batizado são as seguintes: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os que vão ser batizados devem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é quem salva, e não o batismo em si. Vou repetir, é Ele quem salva, e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus. O mandamento está em São Mateus, capítulo 28, verso 19. A ordem em Atos, capítulo 2, verso 38. A primeira parte do hino 195 deve ser cantada antes do batismo, enquanto o servo troca de roupa. A segunda parte, após a realização do batismo. Qual a razão desse ensinamento em 1991? Qual a razão? Por que o Ministério Reunido decidiu colocar esse ensinamento na lista secreta de ensinamento do ano de 1991? Porque por aqueles anos, últimos anos, de 1980, por aí, começou a tomar corpo no seio da igreja, da congregação, no seio da irmandade, a heresia de perdição que o batismo salva, ou que o batismo precisa ser associado à nossa salvação para que a salvação se complete. Uma evidente contradição do nosso, atenção, tá quebradinho, todo machucadinho, mas é o nosso cenário aqui, tá? Em flagrante contradição com nossos pontos de doutrina, tá vendo aqui, ó, dá para ver aí, ó, pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. O quinto ponto de doutrina tá aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, tá? Que diz que nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vou colocar aqui as palavras principais do quinto ponto de doutrina, porque alguns idiotados são incapazes de perceber e outros são preguiçosos para conferir lá no seu inário. Estou fazendo aqui uma outra imagem, introduzindo no ponto de doutrina a palavra e o batismo. Pela fé e o batismo, que é como você está acreditando. Só que isso aí é uma perversão da nossa doutrina, simplesmente isso. Os caras ficam elogiando os primitivos irmãos, dizendo que devemos permanecer nos ensinamentos dos nossos primitivos irmãos, mas eles já se desviaram da doutrina original. Ora, se o batismo fosse necessário para a salvação, estaria escrito pela fé e o batismo. Então, como você mesmo conferiu, as nossas doutrinas foram pervertidas por estes homens do ministério. Bom, mas vamos avante, vamos verificar, tá? Qual o ensino do Salvador?
o que ensinou o Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. Vamos ver se ele ensinou que é pela fé e o batismo. Vamos conferir. Veja. Então, a nossa doutrina ensina que é somente pela fé que recebemos a regeneração ou um novo nascimento, que é a salvação. Agora, será mesmo que isto é verdade? Vamos então conferir com o ensino do Senhor Jesus. Veja no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora presta atenção, a saber, os que creem no seu nome. Veja, não está escrito os que creem e batizam no seu nome. Entendeu? Então, o que fizeram estes homens? Associar o batismo à salvação das nossas almas. Mas este não foi o ensino de Jesus. Tá? O ensino de Jesus é que a salvação a gente recebe crendo no seu nome, crendo na pessoa dele. É pela fé, somente pela fé, como ensina a nossa doutrina. Para por aí? Não, em absoluto. Não para por aí. Ora, veja o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção. Não está escrito: todo aquele que nele crê e batiza tenha a vida eterna. Não está escrito isso. Então por que os homens colocaram o batismo associado à nossa salvação? Porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo, tá? Então associa obras que nós podemos realizar como o batismo. O batismo é uma obra que você é quem se submete a isso. Você que vai lá para se submeter ao batismo. É coisa que você faz associada à nossa salvação. Isso é perversão das nossas doutrinas e do ensino de Jesus Cristo. Simples assim. Simples assim. Mas para por aí? Não, em absoluto. Não para por aí. Veja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então presta atenção, não está escrito: todo que nele crê e batiza tenha a vida eterna. Percebe, gente, que é isso? Os caras estão mais sabidos que o próprio Senhor Jesus, que é o autor da nossa salvação. Isso para por aí? Não, isso não para por aí. A Bíblia, o Novo Testamento, o ensino de Jesus é rico em vários versos, são dezenas de versos mostrando isso. Eu achei 20, né? 20 versos, mas deve ter mais, deve ter mais. Deve ter mais, deve ter mais. Faça você a sua pesquisa para descobrir qual o verdadeiro ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. Eu achei 20. Deve ter mais. Deve ter mais. Agora, veja, o que eu fiz com respeito ao batismo, você pode fazer também com outras heresias de perdição que são associadas ao batismo. Por exemplo, firmeza e fidelidade. Firmeza e fidelidade. Outra heresia de perdição associada à nossa salvação. Tem também as boas obras, outra heresia de perdição. E também pertencer à igreja, mais uma heresia de perdição. Então você está com a cabeça cheia de heresias de perdição. Estas coisas tornam-se
heresias de perdição quando você associa estas coisas que você pode fazer ao que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do próprio Deus fazendo o homem e pagando na cruz do Calvário o preço do seu pecado. Por quê? Porque as pessoas vão acreditar muito mais na heresia de perdição do que no valor e no mérito, na suficiência do sacrifício para a sua salvação. E vão perder a alma por causa disso. Vão parar no inferno. Ora, mas há também os exemplos a você considerar. Tem os exemplos que o Senhor Jesus deixou registrado nas Escrituras. Esta figura eu fiz há algum tempo atrás, né? Mas pesquisei mais um pouco e achei 10 exemplos, não apenas 8, 10 exemplos. O endemoniado gadareno em Lucas 7,36, a prostituta que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7,50, a mulher com fluxo de sangue em Lucas 8,48, o leproso que voltou para agradecer em Lucas 17,19, o cego de Jericó em Lucas 18,42, Bartimeu, o cego curado na saída de Jericó, Marcos 10,52, Zaqueu, seus familiares e amigos em Lucas 19,9, o ladrão na cruz, Lucas 23,43, Saulo na casa de Judas em Damasco, Atos capítulo 9, versos 17 a 18, Cornélio, seus familiares e amigos, em Atos 10, 44. Então, como exemplo da salvação, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, sem igreja, sem nada, o exemplo mais consagrado e usualmente ensinado pelos pastores, etc., é a salvação do ladrão na cruz, né? O que fez o ladrão na cruz? Ele creu somente. Foi o que ele fez. Ele não tinha como fazer mais nada, né? Ele olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma fé maravilhosa, né? Porque acreditar que aquele homem que estava ali do seu lado, que foi esbofeteado, cuspiram-lhe na cara, puseram-lhe uma coroa de espinho, surraram e pregaram numa cruz, tivesse um reino, uma fé maravilhosa. E a ele o Senhor Jesus disse, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não disse para ele: meu amigo, dá um jeito de descer dessa cruz e vai se batizar, senão você não vai entrar. Dá um jeito de ser firme e fiel aí, porque senão você não vai ter chance. Em absoluto, em absoluto. Ele fez aquilo que era a condição sine qua non, quer dizer, uma condição única, que sem ela não adianta, não tem jeito. Ele creu no Senhor, e por isso o Senhor garantiu-lhe a glória eterna. Simples assim, simples assim. Bem, agora tem os idiotados, né? Tem uns camaradas que acham que quando eu falo estas coisas, eu estou pregando contra o batismo. Não, o batismo é mandamento, está muito claro lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então, é daí que vem essa heresia de perdição, associando o batismo à nossa salvação. Porque, presta atenção, o verso tem uma frase principal e uma secundária. A principal associa. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a secundária complementa a compreensão da fase principal, dizendo: quem não crer está condenado. Não é quem não batizar está condenado. Tá? Então o batismo não está associado à nossa salvação. Ele é um mandamento conforme o ensinamento lá de 1991. Então, veja, é Ele, Jesus Cristo, quem salva, e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19.
que quem salva é o Senhor Jesus. Agora, o batismo é um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer. É da vontade de Deus que todo aquele que crê na sua palavra, na sua obra na cruz, manifeste isso ao mundo, se submetendo ao ritual do batismo. É isso que ele quer que façamos. E quem crê vai batizar, não precisa nem insistir com ele vai entender que é da vontade do Senhor que ele se submeteu ao batismo e ele vai fazer. Agora, quem não crer pode até batizar, como está cheio na congregação de gente que batizou, mas não está salvo, está quase salvo, né? Porque acredita nas heresias de perdição, mas não acredita na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. É isso.